Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, também aqui do plenário, depois dessa bela homenagem feita aqui hoje, e nós não temos receio nenhum de dizer que é uma homenagem, é um reconhecimento, mas é uma homenagem. Quem não gostar, foi dito muito bem pelo presidente, vão visitar o trabalho dessas pessoas. Vão mudar de opinião logo. Mas, antes de entrar no tema aí, eu quero saudar o nosso companheiro, Alceu Tomé, o aniversariante do dia de hoje. Cumprimentos, Tomé. Belo de um parceiro, né, que orgulha ao PTB aí, está sempre junto conosco aí. Mas hoje... Ontem, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem nós redigimos um ofício ao ministro Gilmar Mendes, à bancada do PTB, vereador Tomé, vereador Cassina e esse vereador, um ofício até bastante leve, manifestando nossa inconformidade com a liberação através do STF, dessas prisões aí, já com julgamento em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, o alongamento das prisões preventivas, e eu vou ler esse ofício, só que depois de tarde nós já levamos mais uma bordoada, precisava ter mudado esse ofício, mas está em tempo, quem sabe, a casa fazer uma moção de repúdio. Então nós colocamos aqui, senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a corrupção é um dos grandes problemas do Brasil, embora remonte ao passado, com raízes na formação de uma elite que sempre se beneficiou da proximidade com o poder. Essa prática se propagou por décadas e apenas recentemente começou a ser investigada de forma mais profunda e enérgica por parte do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal em especial. Essas investigações resultaram em diversos escândalos após a redemocratização do país nos anos 1980, mas apenas nas duas últimas décadas o combate à corrupção ganhou uma nova dimensão, principalmente com os julgamentos do Mensalão por parte do Supremo Tribunal Federal e as investigações oriundas da Operação Lava Jato, comandada pelo juiz Sérgio Moro, já com várias condenações. Diante disso, causa apreensão a postura do ministro Gilmar Mendes, se no caso do Mensalão ele mostrou severidade, votando a favor de punições, neste atual momento o magistrado parece ter mudado de postura. Além de críticas às punições que julga alongadas, o ministro vem tomando decisões a favor de alguns investigados, revertendo prisões decretadas por Moro, talvez atuando em prol de políticos citados em delações, contrariando a grande maioria da população que não gostaria de ver o retrocesso no andamento do atual processo de depuração do sistema. Essas decisões causam perplexidade. Não fosse o endurecimento do juiz Moro, será que teríamos as delações que mostraram o quanto os esquemas de propina estão enraizados na esfera pública? Desta forma, reiteramos o nosso apoio às investigações de corrupção, independente da sigla investigada, e esperamos do Supremo Tribunal Federal a mesma celeridade e o mesmo rigor demonstrado pela Justiça Federal, com decisões que ajudem a colocar um fim, ou pelo menos um freio, às práticas lesivas ao erário que prejudicam principalmente a parcela mais pobre da população. E também cópia para a ministra Carmen Lúcia. Hoje, eu acho que esse ofício teria que ser bem mais rígido em função da liberação ontem do ex-ministro José Dirceu. E a gente tem que ter um pouco de cautela com aquilo que circula nas redes sociais. Mas, se for verdade, este ministro tem que ser afastado, ele tem que ser dado por impedido, porque há rumores de que a esposa dele trabalha no escritório do Roberto Podval, que é o escritório que vem advogando em favor desses corruptos. Então, é um alerta, a ministra Carmen Lúcia cabe o dever, e eu tenho certeza que ela o fará, de investigar se procede essa informação de que a esposa do ministro Gilmar Mendes
trabalha nesse escritório, essas decisões elas têm que ser tornadas nulas, porque os outros dois companheiros de votação, nós conhecemos o histórico dele, o Lewandowski e o Toffoli, né? Que por relevantes serviços prestados ao partido político, ele foi levado à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, também, a indicação de outro ministro aí, também apadrinhado por outra sigla política. Então, olha, nobres pares, eu não me canso, não vou jogar a toalha, eu acredito nesse país, acredito nas instituições, mas nós temos que fazer pressão e temos que mostrar a nossa indignação. Não é possível assistir calado a essas situações que nós estamos vendo. E o governo Temer é um governo que vai se arrastar até o final, é um governo moribundo. Nunca na história desse país nós tivemos 8 ministros sendo julgados ao mesmo tempo, e é um governo que hoje se mantém porque tem um ministro da Fazenda que tem credibilidade, mas que até agora não conseguiu acertar o time para dar a esse país o retorno da economia, a volta do emprego, a volta da arrecadação, que o país tanto precisa. Nós estamos batendo recorde de desempregos e nós estamos batendo recorde de escândalo dia após dia. Permite uma pequena parte, vereador. Já lhe concedo. Aonde destapa, tem mau cheiro. Aonde for o crivo da investigação, tem indícios de corrupção. Ela está endêmica, ela se disseminou pelo país. E aí, quando tu tem uma força-tarefa que poderá ter algum excesso, mas que está botando a mão na pior ferida desse país, aí vem essa turma do Supremo Tribunal Federal e começa a fazer uma liberação aí que nos preocupa e que bota, seguramente vai sepultar a Lava Jato se a sociedade não se manifestar. Senhor, a parte, vereador Fis. Vereador Adiló, eu tenho uma convicção que, tudo bem, no primeiro grau as ações elas correm mais rápidas, tá? E o juiz Sérgio Moro tem dado demonstração disso, né? De processos que entraram, a denúncia junto à sua competência, e em questão de 6 meses já estava a condenação a nível de primeiro grau. O problema todo, e aqui nós temos vários advogados na casa, vereador Rodrigo, vereador Felipe, tem outros, acho, por aí, é que, tecnicamente, a decisão da segunda turma lá é correta. O José Dirceu está lá há 2 anos preso sem ser julgado, né? O que está acontecendo é que essa ação que ele já foi condenado a mais de 20 anos, se eu não me engano, 22, depois foi corrigido para 20 anos e alguma coisa, deveria já ter ido para o segundo grau, na quarta federal, da quarta região, tá? E não foi, há 2 anos, desde que houve a condenação. Então, tecnicamente, do ponto de vista do Código Penal, está correto. Claro que se tu pega lá o Genu, o Bunlai, o Dirceu, assim por diante, eles têm bons advogados, que vão, investem e vão para cima, né? Então, eu até conversar com a vereadora Paula, o que está errado provavelmente é a legislação penal. Mas do ponto de vista da legislação penal, a decisão ontem é correta. Politicamente não, mas do ponto de vista penal é correta. E isso que se avançou bastante agora com a decisão do Supremo de que, havendo a sentença confirmada em segundo grau, já começa a prisão. Porque antes não, o sujeito ficava 20 anos respondendo processo em liberdade. Lembra-se aquele jornalista da Folha do Estadão, né? Praticamente ficou 15 anos respondendo em liberdade. Réu confesso, né? Obrigado, vereador Eloy. Só para encerrar, senhor presidente, eu recomendo hoje e chamo a atenção aqui, vereador Chico Guerra, para que nós nos mexamos urgentemente, página 4, Jornal Pioneiro, Prefeitura de Bento Gonçalves,
nos dando um show de como atrair investimentos. Flores da Cunha já está fazendo isso. Paraguai vem aí com muita força. Se nós nos preocupávamos com a China, observe no futuro o que vai acontecer com as nossas empresas, com o Paraguai aí perto. Então, que a gente se mexa urgentemente. Tem um projeto aqui do vereador Cassina tramitando, nós já fizemos 2 indicações, mas é urgente. Obrigado, senhor presidente.